Bom dia a todos vocês. Hoje eu chamo a todos os brasileiros e brasileiras, a todos os filhos e filhas da espiritualidade de Deus, para refletirmos sobre a questão de quais pontos, de quais livros, de quais capítulos, de quais páginas do conjunto de livros chamado Bíblia Sagrada precisa ser atualizada. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão evangélico. Não misture as coisas. É fato de que Yeshua disse: não se aumenta um tio ou um jota das Escrituras. Mas o que significa um tio? O que significa um jota dentro do idioma, da gramática, da fonética hebraica? Você sabe me dizer? O que você acha se a escravidão, dirijo-me aos povos de raiz africana. Todos nós sabemos que os europeus, os árabes, todos nós sabemos que até os judeus, principalmente do tempo de Moshe, de Moisés, e até mesmo os apóstolos, assinaram embaixo a questão da escravidão. Então, o que você acha se a escravidão voltasse hoje? Nós já vimos por algumas cenas e filmes em preto e branco, pelas fotos que se tem, nós já vimos pela historicidade de livros a realidade, não é, do mundo escravagista. Por exemplo, o Laurentino Gomes, um dos maiores escritores, não é, sobre o Brasil, ele diz que os negros, os escravos, quando eles eram açoitados até rasgar sua carne, não é, para que não ficassem doentes, nossa, como eles eram bonzinhos, os senhores escravos, não é? Quando eles ficavam doentes e a sua carne ficava aberta, para que eles não pegassem nenhum tipo de infecção, pegava-se então pegava o vinagre e pegava pimenta malagueta e o sal e macerava tudo. Fazia aquele caldo e jogava dentro das feridas abertas, dos cortes pelo chicote aberto dos negros. E eram gritos, 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 e uivos de dor, de pavor, dor alucinante. Como eles eram bonzinhos, né? Se voltasse a escravidão, a Igreja Católica talvez voltasse a considerar o negro como um animal sem alma pensante e que não pudesse adentrar, né, na igreja, no salão paroquial para assistir missa? Se voltasse à escravidão, o que você acha? Portanto, é dentro deste contexto que eu quero convidar você hoje para nós conversarmos. Os textos da Escritura cabem nos dias de hoje para ser aplicado nos dias de hoje? Você que já viu como foi horrível, como foi perverso, como foi hediondo, como foi satânico, as torturas, as mortes, os afogamentos no mar, como foram tratados como bichos, os povos de idiomas, dialetos, línguas, as tribos, os clãs, os países que compõem a África, e também como foram tratados como bichos, os judeus
lá em Auschwitz, na Polônia, não é? Na Europa, na Alemanha, pelo nazismo. O que você acha? Você apoia os textos que legalizam a escravidão dentro da Escritura? Essa é a Escritura, ok? Que Pedro diz, porque as Escrituras nunca foram produzidas por inspiração humana, mas pelo Espírito de Deus. Pedro acertou ou Pedro errou? Eu quero conversar com você. Eu quero abrir o teu olho para algumas realidades que estão tão visíveis, mas que tudo é camuflado, é tapado, não é? É como se houvesse uma pintura original, essa pintura original fosse raspada, fosse rasurada, e uma pintura artificial, uma outra pintura, uma outra pintura, e uma outra pintura, não é? Pelos curadores. Quem são os curadores? São aqueles que restauram pinturas, já, não é? As pinturas famosas, os quadros famosos, eles vão lá e eles restauram, né? O tecido, restauram os pontinhos com toda a aparelhagem, né? Restauram estátuas antigas, não é? Assim, talvez, não, com certeza assim foi restaurado. Tentaram restaurar, mas com tintas, digamos, falsas, passando uma ideia falsa. É assim que está hoje para você. É isso que eu quero que você entenda. Nem tudo o que está escrito nas Escrituras de Moisés, de alguns profetas e das falas e registros de dois apóstolos, Paulo e Pedro, não foram inspiração divina, não foi a voz, não foi ordenança, não foi a vontade de Deus. E com isto, eu aqui não estou incorrendo no erro de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, daquele que aumentaram de um J. Não, não é isso. É uma análise para você pensar e ver. Está lá? Está. Mas por que ainda está lá? Ah, porque ela é perpétua, permanece para sempre, então nós temos que escravizar as pessoas também? Não. Está lá justamente para nos dar o exemplo de que não foi vontade de Deus e de que nós não podemos aplicar isso hoje e que devemos aplicar como exemplo de que isto nunca mais se repita na história da humanidade. Porque se você analisar bem o que está escrito lá, nos livros de Moisés e nas cartas, algumas cartas de Paulo e de Pedro, a ideia nítida é que Deus está legalizando a escravidão, mesmo que o Senhor fosse perverso, iníquo, ímpio e ruim. Eles orientam que o escravo deve obedecer e amar esse Senhor, como se fosse a Deus. Então, eu vou fazer aqui uma montagem, não é? Porque o meu Wi-Fi tá ruim, não tá bom não. Na hora que eu quero colocar as coisas direitinho, ele começa a falhar, não vai. Mas eu vou fazer essa montagem e vou jogar lá para 1, 2 horas da tarde. Eu aguardo você. Tá bom, Paulinho? Paulinho tá aí. Paulinho, daqui a pouco eu quero assistir a sua live, se possível for. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos conversar hoje à tarde sobre isso. Porque nem tudo é palavra de Deus, mesmo estando dentro do livro chamado Bíblia Sagrada. Você sabe quem deu esse título do conjunto de Bíblia? E essa palavra Bíblia vem de Biblos, que é uma biblioteca, vem lá de Babilônia. Não é? Sabe quem deu esse título? Bíblia, palavra de Deus? Foi um papa, foi um imperador, Papa Dámaso. Foi ele que disse. Nenhum deles disse. Tá bom? Vamos saber então que escritura é essa que Pedro se referia. E falar sobre esses assuntos polêmicos, tristes, horríveis, da humanidade que ainda persiste né, em querer resistir à democracia, à socialidade, né, o social, a igualdade, não é?
a comunidade humana, que ainda persiste em, tomando café, que ainda persiste em desafiar as democracias, que ainda persiste em ultrapassar por cima das constituições dos países. Tá bom? Até mais tarde. Toma seu café aí e come esse queijinho aí, deve ser um queijo bom aí de Matozinho, não é, meu querido Paulinho? Paulinho tá se preparando, cuida desse cabelo, Paulinho, dessa barba, tá chegando, ó, o Natal. O Papai Noel é maravilhoso, deve ser o Paulinho Matozinhos aí, tá bom? Um abraço. Ó, Paulinho, qualquer dia eu vou passar por aí pro Matozinho, viu? Tô recebendo aí uns convites, qualquer dia eu passo por aí pro Matozinho. Tá bom? Um abraço, até mais tarde.